Paz a vós, filhos diletíssimo do Altíssimo. Eu sou Gabriel, aquele que permanece diante da face de Deus, o mensageiro das alegrias supremas e dos mistérios mais sublimes do céu. Minhas asas conhecem os ventos da eternidade, minha voz ecoa os sussurros do próprio Criador, e meus olhos contemplam a glória que vossa natureza humana ainda não consegue suportar. Venho até vós não por minha própria vontade, mas enviado pelo amor, que move o sol e as outras estrelas, para vos revelar um mistério que faz os serafins se prostrarem em adoração e os querubins cobrirem suas faces de reverência. Trago-vos uma mensagem que é mais doce que o mel, mais preciosa que o ouro, mais necessária que o ar que respirais. A verdade sobre aquela que é a rainha do céu e da terra, Maria Santíssima, a cheia de graça. Foi a mim, dentre todas as hierarquias celestes, que o Senhor confiou a missão mais sublime já realizada desde a criação do mundo: anunciar à humilde Virgem de Nazaré que ela seria a mãe do Salvador. Minha alma ainda estremece de santa emoção ao recordar aquele sacrossanto momento em que, descendo dos céus com o coração ardente de alegria, adentrei a pequena casa onde Maria orava e pronunciei as palavras que mudaram a história da humanidade. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ó filhos queridos, se pudesseis compreender a magnitude daquele instante, se vos fosse dado contemplar a luz que emanava daquela Virgem puríssima, a humildade que tornava seu coração mais belo que todos os jardins do paraíso, a fé que movia as montanhas celestes. Por isso, venho a vós hoje, com a autoridade de quem foi testemunha ocular do maior milagre já operado por Deus, para vos suplicar, para vos exortar e para vos esclarecer. Reconhecei, amai, venerai aquela que é a vossa rainha, vossa mãe e vossa esperança. Quando proclamei à Virgem bendita que seu filho receberia o trono de seu pai Davi, minha voz angelical tremia de comoção, pois sabia que estava selando com palavras eternas o destino glorioso da Virgem Maria. Filhos queridos, quantos reis se assentaram no trono de Davi? Quantas coroas foram cingidas? Quantos cetros empunhados? Quantos reinos desmoronaram como castelos de areia diante do vento do tempo? Contudo, vede, ó almas redimidas, a promessa que ecoava em minha voz: seu reino não terá fim. Não falava eu de anos, nem de décadas, nem de milênios, mas da eternidade, do sempre que nunca se esgota, do para sempre que jamais envelhece. Todos os impérios da terra são como flores que desabrocham pela manhã e murcham ao anoitecer. Mas o reino do Filho de Maria jamais se acaba, como a fonte que jamais seca, como o amor que jamais diminui. E se o reino é eterna também a realeza daquela que é a sua mãe. Maria não reina por herança humana, mas por decreto divino. Não governa por conquista temporal, mas por eleição divina. Seu trono está à direita do Filho, sua coroa brilha com a luz da própria Trindade.
Seu cetro é feito de misericórdia, que jamais se quebra. Por isso, filhos da terra, quando reconheceis Maria como vossa rainha, vossos corações se unem ao coro eterno dos anjos que cantam: Bendito sois vós entre as mulheres, e bendita para sempre a vossa realeza, que não conhece ocaso. Com meu coração angélico se inflama ao contemplar a sabedoria infinita de Deus, que preparou desde tempos antigos a prefiguração dessa realeza de Maria. Vede, filhos, como o Altíssimo, em sua providência amorosa, estabeleceu no reino de Davi uma instituição sagrada que era como sombra da realidade celestial que haveria de vir. A Gebirá, a rainha mãe, aquela que se sentava à direita do rei, não como esposa, mas como mãe veneranda. Quando contemplo, por exemplo, Betsabé, entrando no palácio real e vejo Salomão, o mais sábio dos reis, levantar-se respeitosamente diante da sua mãe, inclinar-se em reverência e preparar-lhe um trono à sua direita, minha alma se extasia, porque reconheço ali um reflexo terreno do que se cumpriria de modo infinitamente mais sublime nos céus. Cada gesto de honra de Salomão tributava à sua mãe era como uma profecia, um anúncio silencioso de que um dia, no reino eterno, o verdadeiro rei dos reis honraria a sua mãe como rainha. Mas quão limitada era a honra terrena comparada à glória celeste. Se Betsabé era rainha por alguns anos mortais, Maria reina por toda a eternidade. Se aquela que tinha poder de interceder junto a Salomão por questões temporais, essa intercede junto ao Rei do Universo por questões eternas de salvação e misericórdia. Ó vós, então, que me escutais, compreendei quando Maria se tornou mãe do filho de Davi, ela não apenas herdou o título de Gebirá, rainha mãe, mas elevou essa dignidade às alturas. Seu trono não é feito de madeira e ouro, mas da glória de Deus. Sua coroa não tem pedras preciosas terrenas, mas as estrelas do firmamento. Seu cetro não comanda servos mortais, mas consegue mover o coração do próprio Criador. Por isso, homens de pouca fé, quando vedes a igreja honrar Maria como rainha, não penseis que exageram na sua devoção, mas compreendei que apenas balbuciamos ante um mistério tão grandioso que nem nós, os anjos, conseguimos entendê-lo. Quando o Altíssimo pronunciou o decreto eterno de chamar Maria à sua presença, na sua assunção, todo o céu se estremeceu de júbilo. Eu, Gabriel, ouvi a voz do Pai ressoar como um mar de fogo, convocando-me junto a Miguel, príncipe das milícias celestes, e a Rafael, guia das almas, para descermos à terra. Uma multidão incontável de anjos acompanhou-nos, vestidos de luz, cada qual entoando cânticos que as esferas divinas jamais haviam ouvido antes, de tanta alegria. Pois nós, os anjos, não íamos buscar apenas uma serva, mas a mãe do Senhor, aquela em que o infinito habitou.
Quando tocamos o mundo dos homens, o silêncio envolveu a criação. A terra reconhecia que estava prestes a entregar a sua joia mais preciosa. Aproximamo-nos do leito da Virgem, e sua face, marcada pela doçura e paz, refletia já a claridade do céu. Ela ergueu os olhos serenos, não de temor, mas de confiança. Foi então que a multidão dos anjos inclinou-se profundamente diante dela, e eu pronunciei em nome de todos: o Rei te chama, Senhora, vem para junto dele. Nesse instante, Miguel desatou as cadeias da morte, que não puderam sequer tocar seu corpo puríssimo. Rafael iluminou o caminho, abrindo a estrada que conduzia diretamente à glória. Nós, anjos, elevamos Maria em corpo e alma, e o mundo inteiro pareceu suspender a respiração. Montanhas, rios e ventos fizeram silêncio, como se a criação que um dia a viu gerar o Criador, agora se inclinasse para saudá-la em sua partida triunfante. E quando a rainha adentrou os portais celestes, o resplendor dela era tão intenso que nossas próprias asas tremeram de reverência. O céu contemplou o mistério inaudito. Uma mulher da terra, agora vestida de sol, coroada de estrelas, exaltada acima dos querubins e serafins. Assim foi a Assunção, a vitória sobre a morte, a preparação para a coroação e a revelação da dignidade real daquela que é a rainha do céu e da terra. Quando Maria, elevada em corpo e alma, adentrou o céu, um clamor de júbilo se espalhou entre os patriarcas da antiga aliança. Abraão, que um dia ouvira a promessa de uma descendência em que seriam benditas todas as nações, reconheceu nela o cumprimento perfeito dessa palavra. Seus olhos, que contemplaram apenas de longe a terra prometida, agora brilhavam diante da mãe daquela promessa encarnada. Abraão curvou-se diante dela, exclamando que a fé que lhe fora pedida encontrava sua plenitude no sim humilde da Virgem. Moisés, que carregara a arca da aliança através do deserto, encheu-se de admiração ao ver a verdadeira arca viva, mais resplandecente que o ouro, e guardando em si não tábuas de pedra, mas o próprio autor da lei. A alegria desse santo legislador foi imensa, pois compreendeu que tudo o que escrevera e guiara o povo para esperar se cumprira no seio da Virgem. Maria tornou-se para Moisés a montanha santa, o tabernáculo eterno, a plenitude da promessa. Davi, o rei profeta, que cantara nos salmos a entrada da filha do rei, vestida de ouro, conduzida entre cantos de júbilo, levantou sua harpa e entoou um cântico novo, reconhecendo nela a rainha que seu coração, inspirado, já suspirava. A alegria de Davi foi a alegria de todo Israel. Ver a humilde serva de Nazaré, exaltada como rainha do universo. Em Maria, os patriarcas descobriram que sua espera não fora em vão, e suas vozes unidas proclamaram que a história inteira encontrava um repouso no colo daquela que é a mãe do Filho Eterno e rainha de todos os séculos. Quando os patriarcas terminaram seus cânticos, uma nova harmonia ressoou no céu. Agora era a voz dos profetas.
inflamados pela visão do cumprimento de tudo aquilo que haviam anunciado. Isaías foi o primeiro a levantar-se. Seus lábios, que na terra anunciaram sinais futuros, agora se abriram para a gratidão. Eis a mãe do Emanuel. Tudo o que eu vi em figura se revela na sua pessoa, ó Rainha esplendorosa. Jeremias aproximou-se, trazendo em si a memória das lágrimas derramadas pelo povo de Israel. Mas diante de Maria, as dores antigas se dissiparam, e sua voz, outrora marcado pela dor e lamentação, transbordava em júbilo. Tu és a verdadeira filha de Sião, consolada pelo Senhor, ornada de justiça, templo da alegria sem fim. Ezequiel, tomado de reverência, contemplou Maria como a porta resplandecente, não mais em visão, mas em realidade viva. E exclamou: em ti se cumpriu o mistério fechado aos homens. Foste morada do Altíssimo, passagem sagrada por onde entrou a vida para o mundo. Daniel, por sua vez, cheio de exultação, reconheceu na rainha a companheira do Filho do Homem que ele vira glorificado. Elias também reconheceu em Maria aquela nuvem bendita que trouxe a chuva de graça para fecundar a terra ressequida da humanidade. Com voz firme, profética, proclamou: ó Rainha gloriosa, em ti o deserto floresceu, em ti o fogo não consome, mas aquece de amor. Tu és o orvalho da aliança, tu és a plenitude da esperança, aquela que me foi mostrada no Carmelo. E todos os profetas em uníssono proclamaram: tu és a plenitude das promessas, o selo da aliança, a coroa da esperança de Israel. Então ergueu a voz João Batista, a mesma que ressoara no deserto, chamando a conversão. Ao ver Maria, inclinou-se profundamente e exclamou: eis a mãe do Cordeiro, aquela que trazia no seio aquele a quem apontei como Salvador do mundo. Antes mesmo de meu nascimento, tua voz fez-me saltar de alegria no coração. Agora, Rainha gloriosa, é minha alma inteira que exulta ao reconhecer em ti a mãe do meu Messias e Senhora de todos os séculos. Homens amados, deixai-me agora falar-vos daquele que o Pai escolheu para ser guarda do tesouro mais sublime da terra, José o justo. Entre todos os santos ele foi o mais silencioso, e no entanto seu silêncio ressoou como uma sinfonia de obediência diante do trono de Deus. Foi-lhe confiada a Virgem Puríssima, foi-lhe confiado o Menino Eterno, e ele os guardou com a firmeza de uma rocha e a ternura do seu coração. Nenhum outro homem foi tão próximo do mistério, nenhum outro sustentou em suas mãos o próprio autor da vida e repousou sob o mesmo teto que a Mãe da Graça. Contemplai sua glória no céu. José, que viveu escondido aos olhos do mundo, resplandece diante dos anjos como modelo de humildade e coragem. Pois se ela é rainha do céu e da terra, ele é o guardião do seu trono, testemunha eterna da ternura de Deus, exemplo para todos os homens que desejam servir em silêncio e amar sem possuir. Reconhecei, ó filhos,
a grandeza desse esposo da Virgem, porque honrando-o, honrais também aquela que foi feita rainha. José adiantou-se entre os bem-aventurados, seu olhar marcado pela doçura da espera e pelo peso silencioso da missão cumprida, encontrou-se com o dela, agora coroada de sol e estrelas. Não havia surpresa nos olhos de José, mas uma reverência profunda. Ele reconhecia que a humilde jovem de Nazaré, sua companheira no silêncio da fé, era agora a rainha gloriosa de toda a criação. Com voz embargada, disse-lhe: Maria, alegria da minha vida, na terra caminhei contigo no labor e no ocultamento. Hoje, diante de todos os anjos, dobro-me não como esposo, mas como vosso servo, e rendo-te a honra, porque Deus te exaltou acima de toda criatura. Maria então inclinou-se para acolhê-lo. Naquele gesto, o céu inteiro contemplou o mistério da humildade glorificada. José prosseguiu com ternura: que felicidade é minha ver-te coroada, tu que foste sempre tão escondida, tu que vivesse comigo na pobreza e no trabalho, tu que guardaste no coração todos os mistérios. Hoje a tua glória é também o selo da nossa obediência comum ao desígnio divino. Permaneço contigo, Maria, não mais para proteger-te como outrora, mas para adorar o Filho Eterno ao teu lado, na alegria sem fim no céu. Maria voltou-se para José com um olhar cheio de ternura, e suas palavras soaram como um cântico de gratidão diante de todo o céu. Meu amado José, fosse na terra o esposo fiel que me guardou com pureza e obediência, o protetor do menino que é Deus e Senhor, o escudo silencioso que sustentou nossa casa em Nazaré. Hoje, coroada pelo Altíssimo, agradeço-te também como guardião da igreja nascente, pois cada gesto teu de amor e sacrifício tornou-se herança para os filhos que o nosso Filho geraria na cruz. Em ti, José, vejo a fidelidade do Pai refletida, e por toda a eternidade também eu bendirei o teu nome. Quando Maria foi conduzida pelos anjos ao trono da glória, todos os coros celestes silenciaram, pois o Filho se levantava para acolher a sua mãe. Jesus, resplandecente em sua majestade, trazia as chagas gloriosas que eram fonte de luz e vitória. Seus olhos cheios de ternura do Cordeiro e a força do Rei Eterno encontraram-se com os de Maria. Ele a recebeu não apenas como filho que reencontra a mãe, mas como Senhor que exalta a humildade de sua serva. Com braços abertos, Jesus disse: minha mãe, eis que cumpristes até o fim a missão que o Pai te confiou. Tu me geraste na carne, me acompanhaste na dor, permanecesse firme ao pé da cruz, e em teu coração acolhestes como filhos todos os seres humanos. Agora, diante do céu e da terra, eu te recebo como rainha, pois quem reinou comigo na dor, deve reinar comigo também na glória. Tua coroa é o reflexo da vitória que em ti se tornou fecunda para toda a humanidade. Maria, tomada pela plenitude da alegria, inclinou-se diante do Filho e adorou-o como Deus,
mas também sorriu como mãe ao reconhecer no Senhor da Glória o menino que outrora embalara nos seus braços. O céu inteiro contemplou aquele abraço santo em que a maternidade encontrou a consumação e a realeza se uniu à ternura. Nesse encontro compreendeu-se que a obediência e o amor de Maria eram inseparáveis da vitória do Cordeiro, e que para sempre mãe e filho reinariam juntos sobre a criação redimida. Então, no meio do silêncio reverente de todo o céu, deu-se o mistério. A Santíssima Trindade levantou-se para coroar a Virgem Maria. O Pai Eterno, fonte de toda a vida, voltou-se para ela com um olhar de complacência infinita e disse: Filha dileta, em ti encontrei o repouso da minha alegria. Escolhida desde antes da criação, permanecestes fiel em tudo. Hoje te revisto da minha própria majestade. O Espírito Santo, que desde a Anunciação fizera dela sua esposa e templo vivo, envolveu-a em chama de amor, declarando: Tu és o jardim fechado, a fonte selada que me pertence para sempre. Reina agora na plenitude da graça. Foi então que o Filho, já glorioso à direita do Pai, tomou a coroa preparada desde a eternidade. Aproximou-se de sua mãe, que permanecia inclinada em humilde adoração, e pronunciou: Minha mãe, minha rainha, como participasses da minha cruz, participa agora da minha glória. Como partilhastes as dores da redenção, partilha também o cetro do meu reino. E com as próprias mãos coroou-a diante dos anjos e santos. No mesmo instante, a Trindade inteira resplandeceu ao redor dela, e uma aclamação irrompeu em vozes incontáveis. Salve, Rainha do céu e da terra, Mãe do Filho Eterno, Filha do Pai, Esposa do Espírito Santo. O cosmo inteiro pareceu estremecer de alegria, e as estrelas, como brasas vivas, cintilaram em homenagem àquela que foi elevada sobre todas as criaturas. Assim, Maria recebeu do Pai, do Filho e do Espírito Santo a coroa que jamais perderá, tornando-se para sempre Rainha da criação e Mãe da Igreja. Mas enquanto o céu ressoava em júbilo, das profundezas do abismo elevou-se um bramido terrível, um urro de desespero e raiva. Era o inferno, dilacerado ao ver Maria coroada acima de toda a criatura. Os demônios que um dia tentaram abatê-la, agora rugiam impotentes, reconhecendo que sua humildade esmagara para sempre o orgulho do antigo dragão. E aquele clamor de ódio, lançado como tempestade contra as muralhas do céu, tornou-se também mais um hino involuntário da vitória da Virgem, pois proclamava mesmo na ira e na raiva que a Virgem triunfara, que a Rainha estava entronizada e que o império das trevas jamais poderia contra ela. Ó homens, escutai-me agora com atenção e deixai que minhas palavras penetrem no vosso coração. Se o céu inteiro se curva diante de Maria, se os patriarcas e profetas a aclamam, se os apóstolos e mártires se rejubilam, se até o inferno treme de fúria ante a sua coroa, por que vós, frágeis mortais, haveríeis de hesitar em reconhecê-la como vossa rainha? Ela não reina por vaidade, mas porque se fez serva. Não governa para dominar,
mas para conduzir-vos ao seu Filho. Seu cetro é a ternura, sua coroa é a humildade, e seu trono é o coração transpassado do seu Filho. Reconhecê-la como rainha não é diminuir a glória de Cristo, mas exaltá-la, pois foi o próprio Senhor quem assim o quis. Quem honra a mãe, encontra o filho. Quem confia na rainha, submete-se ao rei. Vosso caminho na terra é marcado por lutas e tentações, e por isso vos foi dada uma mãe coroada, capaz de vos proteger com o seu manto. Maria é rainha porque venceu com a força do amor, e porque deseja que cada um de vós participe da sua vitória. Não temais, tomai-a por rainha de vossa vida, das vossas famílias, das vossas dores e alegrias. Se colocardes em vosso coração, ela vos conduzirá a Cristo, e vosso caminho, por mais árduo que seja, será iluminado por sua presença. Lembrai-vos, filhos da terra, no céu ela já foi exaltada, na igreja ela já é proclamada. Falta agora apenas que cada um de vós livremente a coroe na sua alma. Recebei, ó filhos da terra, a minha bênção em nome do Altíssimo. Que os vossos corações se abram à rainha do céu, que vosso caminhar seja guardado sob o seu manto, e que vossa esperança se alimente sempre na certeza de que a mãe vos conduz ao filho. Permaneceis firmes na fé, alegres na esperança e ardentes na caridade, pois quem serve Maria como rainha nunca se afasta do trono de Cristo. Despeço-me, Gabriel, vosso mensageiro, mas a graça que vos anuncio permanece, até o dia em que, junto dela, possais também entrar na glória eterna do Pai. Assim seja.